Quais as leis bíblicas para você ter muito sucesso no seu trabalho e na sua vida? A Bíblia fala sobre isso? Sim, fala sobre isso e muito mais. Separei para você 18 passagens, 18 estratégias para você ter muito resultado. Tudo bem? Meu nome é José Paulo, sou empreendedor serial, empreendo em 4 segmentos diferentes: saúde, educação, tecnologia e mercado imobiliário no Brasil e nos Estados Unidos. E eu estou aqui para trazer para você, fiz um estudo aqui das leis bíblicas da prosperidade. Eu separei aqui 18 leis, tá? Elas estão em 6 blocos diferentes aqui que eu vou trocar essa ideia com você aqui. Vamos lá, o primeiro bloco que eu quero falar para você, a primeira grande diretriz: obediência aos mandamentos de Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus é a base para que você possa ter uma vida próspera. E essa obediência aos mandamentos de Deus são 3 coisas extremamente importantes. Submissão à vontade de Deus. Está lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, a importância dessa submissão à vontade de Deus, tá bom? Aqueles que se submetem a Deus estão debaixo da sua bênção e nada substitui a bênção de Deus. Segunda coisa, seguir os 10 mandamentos. Os mandamentos foram feitos para que nós pudéssemos viver em harmonia, em felicidade, um contribuindo com o outro. A base para a felicidade não é o pensamento individual, é o pensamento coletivo. Aliás, os países de primeiro mundo, o que eles têm diferente do terceiro mundo? É que nos países de primeiro mundo o pensamento é coletivo ao invés de individual. Os países subdesenvolvidos pensam muito individualmente em vez de coletivo. Quando algumas pessoas da sociedade se prevalecem da sociedade como um todo, é o começo do fim. Aliás, tem um livro chamado As 21 Civilizações. Desde a Grécia Antiga até a Alemanha da Segunda Guerra Mundial, por que elas caíram? Foi por quê? Porque indivíduos começaram a querer ser mais importantes que o coletivo, tá bom? Então, seguir os 10 mandamentos, que é: não roubarás, não matarás, não desejará a mulher do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Todos esses mandamentos foram criados para dar estrutura, né? Aliás, também, né, os códigos de processo penal, as leis dos países, muitas delas estão baseadas nos 10 mandamentos, nos códigos de Hammurabi. É a base, não tinha nada antes disso, né? Então, é uma estrutura extremamente importante seguir os 10 mandamentos para a sua prosperidade. Aliás, os 10 mandamentos, como eu disse lá, está no Êxodo 20, capítulo 20, versículos 1 ao 7. Você vai encontrar lá. Outra coisa, respeitar a autoridade. A gente vê no livro de Romanos 13, 1 e 2. Respeite as autoridades. Se, por exemplo, você vai no hotel, a atendente do hotel, ela é uma autoridade e você tem que respeitá-la. E você tem que respeitar os pais e mães, respeitar o seu patrão, respeitar os líderes de onde você trabalha. Você pode não concordar com a pessoa em muitas coisas, você pode não gostar da pessoa, mas tem que respeitar. Submissão e autoridade, as autoridades é algo importante, a sua prosperidade depende delas. Afinal de contas, aquelas pessoas estão ali por uma razão, para organizar, para deixar as coisas em ordem, dar direcionamento àquele local, né? A gente sabe que sem líder nada acontece, então é preciso obedecer. Um segundo bloco que a gente tem de prosperidade está relacionado ao gerenciamento financeiro sábio, né? Aí tem lá, por exemplo, o Provérbios 21, 20, que diz que o sábio tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Ou seja, ter um controle, sempre ganhar mais do que gasta. Está lá na Bíblia, gerenciamento financeiro. A gente pode ver isso aí também. Jesus fala lá em Lucas 14, 28 ao 30, que ele fala da importância de calcular o custo antes de começar qualquer coisa. Ele fala lá de uma torre, né? Aquele que quiser calcular, planeje antes para não passar vergonha depois e não construir. Também a Bíblia fala em Provérbios 22, 7 da importância do quê? De evitar a dívida. Quando você tem dívidas, você passa a ser uma espécie de dependente do seu credor. Não é legal. Então, tem que evitar as dívidas, né? Você pega, por exemplo, a parte das dívidas. Tem dívidas que são boas, né? O Robert Kiyosaki, por exemplo, é um bilionário em dívidas. Ele compra propriedades, né? Refinancia com esse valor do refinanciamento, compra novas propriedades e vai alavancado. Então, não é problema ter dívidas. Muitas empresas que estão na bolsa de valores, por exemplo, têm dívidas. Elas devem, por exemplo, 2, 3, 4, 5 vezes o seu faturamento. Não há problema em ter dívidas que elas são utilizadas de uma maneira estratégica para crescer o seu patrimônio, tá bom? Mas a Bíblia fala aqui das dívidas desnecessárias para coisas supérfluas, inclusive. Bom, outro ponto, investir sabiamente, tá bom? Você pega Eclesiastes 11, 1 e 2, fala para diversificar, investir em vários lugares, porque você não sabe como vai estar o dia de amanhã. Investimento sábio é algo muito importante. Terceiro pilar importante que a Bíblia fala sobre prosperidade. Ela fala sobre ética e também sobre um trabalho adequado. E quando a gente fala de ética, a gente quer dizer o seguinte: o que é ética na verdade, né? A ética diz lá, tem aqui a passagem de Colossenses 3, 22 a 24.
que diz que é para você fazer as coisas como se estivesse fazendo ao Senhor. Todas as atividades que você for fazer, o teu trabalho é como se estivesse servindo ao Senhor. Ou seja, se você fizer assim, você vai estar agindo com ética, fazendo o melhor em todos os lugares, tá? Trabalho de fulo, que diz aqui a Bíblia, né? Que é um trabalho onde enfatiza a importância de você trabalhar naquilo que é essencial e sem ser ocioso. Tá lá isso em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, a importância desse tipo de trabalho, tá bom? Outro, responsabilidade no emprego. Gênesis 2:15 diz lá, assumir responsabilidade. Por exemplo, diz a Bíblia que Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Diga para você, tá? Na responsabilidade com o emprego. Mesmo sendo colaborador, trabalhe como sendo patrão, como sendo empresário, porque você como colaborador trabalhar pensando como se fosse empresário, o que vai acontecer? O empresário, você vai falar a mesma língua dele, vai estar em alinhamento, vai estar em unidade de objetivo e propósito, ou seja, é um passo muito grande para você conseguir desse patrão, desse empregador, desse líder, uma oportunidade para crescer, porque você vai estar falando a mesma língua que ele. E se não der oportunidade, sai de lá, vai para outro lugar que alguém te dê oportunidade, tá bom? Quarto princípio aí, relacionamentos saudáveis. Isso também é próspero, é prosperidade. Construa relacionamentos fortes. Diz lá em Atos 2, 42 a 47, que a igreja primitiva estava sempre se reunindo. Para quê? Para poder estar juntos, para poder dividir os seus desafios e um ajudar o outro. A igreja primitiva, quem tinha mais, ajudava quem tinha menos. Quem sabia mais, ensinava para quem sabia menos, tá bom? E eles tinham prosperidade emocional e espiritual. Amor e perdão. Quem diria, hein, que amor e perdão também faz parte da prosperidade? Olha, diz lá em Mateus 6, 14 a 15. Ou seja, relacionamentos saudáveis, ressentimentos podem bloquear a tua habilidade de desenvolver as coisas, né? Às vezes, quando a gente não tem perdão, a gente tem um colega de trabalho, um líder, um colaborador, parceiros de negócio, que a gente deixa de se reunir, de desenvolver, porque ficou ali magoado, chateado com alguma coisa e não resolveu. Então, amor e perdão também libera o fluxo de relacionamentos para prosperar. Comunicação eficaz. Diz lá, por exemplo, em Efésios 4:29, que diz a importância de você falar de maneira eficiente e saber ouvir mais. Relacionamentos saudáveis, esses 3 pilares que eu comentei com você aqui. Quinta coisa, tá? Espiritualidade e oração. E aí tem 3 itens que eu quero destacar dentro disso. Primeiro, adoração e louvor. Me lembrei até do Salmo 100, né? 1 a 5, que diz que a prosperidade espiritual ela é expressada em toda a gratidão ao Senhor, né? Que onde houver fôlego de vida, que louve ao Senhor. Quando você louva o Senhor e agradece Ele, você também libera para a sua vida prosperidade, tá bom? Estudo da Bíblia. Gente, a Bíblia não é apenas um livro, é a palavra de Deus. Diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que ele é essencial para a prosperidade espiritual. A Bíblia ela é uma ferramenta, né, para correção, para ajuste. Aliás, outro dia, uma coisa engraçada, fui fazer uma reunião, perguntei para a plateia lá, olha, quem aí quer receber? E aí as pessoas falaram assim, mas como assim receber, né? E aí um ou outro levantou a mão, e eu disse, pô, receber uma repreensão. E ninguém quer receber repreensão. E essa passagem de Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala da importância da gente estar recebendo a correção. A correção muitas vezes é mais importante que o elogio. É melhor receber a correção de um sábio do que o elogio de um tolo, diz lá a Bíblia em Provérbios, né? E terceira coisa para sua prosperidade, aqui dentro do pilar espiritualidade e oração, é ter uma vida de oração. Ou seja, em Filipenses 4, 6, diz lá a importância da oração para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Não esquece que quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E você, quando ora, você fala com Deus. A oração é vital, tá bom? Sexto pilar importante para sua prosperidade é a perseverança e a paciência. Diz lá, aprender com o passado. Diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Ou seja, tenha paciência, porque às vezes alguma coisa ruim pode não estar acontecendo, mas vão acontecer coisas boas, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então vai acontecer com você também, de acordo com o propósito dele. Outra coisa, paciência em tempos difíceis. Diz lá em Tiago 1, 2 a 4. Essencial ter paciência nos momentos difíceis. Em tudo dai graças a Deus. Dificuldades vão ter. O Senhor Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, então tenha paciência, tenha tranquilidade. E por último, superar desafios.
diz lá em Hebreus 12, 1 a 3, que é fundamental que a gente tenha desafio. A pior coisa que aconteceu para Davi foi Golias, porque através de desafiar o Golias, ele teve acesso a casar com a filha do rei. Se você busca oportunidades, esteja preparado para desafios. Então, essas são algumas leis que eu separei aqui da Bíblia para prosperidade. É um bloco de 6 leis. A primeira é relacionada à obediência aos mandamentos de Deus, depois gerenciamento financeiro sábio. A segunda, 3, trabalhar com ética. 4, relacionamentos saudáveis. 5, espiritualidade e oração. 6, perseverança e paciência. Em cada pilar desse aqui, eu separei 3 passagens bíblicas para você, tá bom? De tudo isso aqui, eu posso falar para você o seguinte: nada substitui a bênção de Deus. Então, para você que quer ser próspero, e prosperidade não está relacionada a grana, a dinheiro, é muito mais que isso. Está relacionado a você estar bem em todas as áreas da sua vida: área pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural, espiritual. Prosperidade é como o chinês, que é aquele que equilibra aqueles 6 pratinhos. Bate no primeiro, vai para o segundo. Quando chega para o 7º prato, o primeiro está para cair. Ou seja, felicidade, prosperidade é equilíbrio em todas as áreas da vida. De nada adianta ser um bilionário e não ter saúde. De nada adianta, por exemplo, você estar bem na sua vida espiritual, mas você não ajudar o social, as pessoas menos favorecidas, né? Diz lá a Bíblia que a verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva. Por outro lado, também não adianta você ter uma prosperidade profissional, mas estar com o relacionamento familiar péssimo, abalado. Ou seja, prosperidade, para mim, é o equilíbrio de todas as áreas da vida, tá bom? Desejo para você muita prosperidade. Pega esse vídeo, se você gostou, curte, compartilha, comenta para outras pessoas também ter essa informação, ter esse bate-papo da prosperidade à luz da Bíblia. A gente se vê até o próximo vídeo.